diante do governador, e este lhe perguntou: Tu é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Você não ouve a acusação que eles fazem contra você? Mas Jesus não respondeu uma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era de costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que havia se reunido: Qual destes vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado de Cristo? Barrabás! Barrabás! O que farei com Jesus, chamado de Cristo? Crucifica-o! Crucifica-o! Por quê? Qual motivo? Qual crime que ele cometeu? Crucifica-o! Crucifica-o! Traga um água. Bom, eu, Pilatos, estou inocente desse sangue. A culpa é de cada um de vocês. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos! Então Pilatos mandou soltar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram um manto vermelho nele. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve-se o nome de Deus! Tiraram-lhe o manto e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz para um lugar chamado Caveira, que em aramaico significa Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Você que destruiu o templo e reedificou em 3 dias, salve-se! Se eres mesmo filho de Deus, desça daí, Simone! Desça! Jesus de Nazaré, salvaste a todos, mas não consegue salvar a si mesmo. É rei de Israel. Coitado, ele confiou em Deus. E Deus o salve-se dele de compaixão. Eu tô pedindo, Jesus, que é filho de Deus, salve-se. Igualmente insultava os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus disse: Tetelestai, está consumado. curvou a cabeça e entregou o espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido ressuscitaram.
nem pensar. O mestre fracassou, mas ao descer o dia o pregador, por isso tudo o Calvário encarnou. O pregador voltou, tudo não tem fim. Cobrado por leão, o inferno se calou, Judas se levantou e o adorou. Silêncio no caminhar, a cada dia a glória cresce mais, e ainda será maior. Todos finalmente a igreja e se acolherão só. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Enxugando suas
Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Era o meu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado e limpo. E